Que a graça e a paz de nosso Senhor esteja conosco mais uma vez. Hoje são 22 de junho de 2021. Hoje é terça-feira. Hoje eu queria falar sobre algo que nós devemos ter. Nós devemos ter algo muito importante. A questão da paciência. Esperar com paciência. Às vezes é difícil, né, esperar, mas nós temos que esperar com paciência no Senhor, porque Ele é Deus. Ele sabe o tempo certo de agir e como agir. Os Salmos de número 40, o versículo 1 diz assim: Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Olha que coisa interessante. A gente tem que esperar com paciência no Senhor. E o nosso Deus faz duas coisas. Ele se inclina para nós e escuta o nosso clamor quando nós pedimos por socorro. Então, quando o salmista estava dizendo que esperou com paciência no Senhor, é porque ele sabia que tinha que ser no tempo de Deus. E ele diz que clamou, né? Ele clamou por socorro e Deus fez duas coisas. Ele inclinou e ouviu o clamor do salmista. Então é isso que nós devemos aprender, a esperar com paciência. Não é somente esperar, não é somente ter paciência. É esperar com paciência no Senhor. Às vezes nós esperamos e as coisas não acontecem. E aí a gente tenta resolver do nosso jeito. E não é assim. Quando nós entregamos nas mãos de Deus qualquer problema, qualquer angústia, qualquer coisa que nós estamos esperando, devemos esperar com paciência no Senhor, porque Ele vai inclinar os ouvidos e vai nos ouvir. Porque quando clamamos com socorro, com certeza Ele vai inclinar. Nós precisamos aprender a esperar com paciência. Quando Deus disse a Abraão, olha, você vai ser o pai de uma grande nação, Abraão com certeza ia esperar o momento exato. Mesmo sabendo que a sua esposa, Sara, era estéril, mas ele sabia que a promessa de Deus não pode ser impedido, né? Não pode ser frustrado. Mas Sara não teve paciência, se precipitou e aí ofereceu a sua serva para Abraão. Talvez ela não tenha entendido ou se precipitou, né? Para fazer com que Abraão se tornasse o pai de uma grande nação. Mas Abraão ia ser o pai de uma grande nação e Sara ia ser a mãe de uma grande nação. Eram os dois. Deus não ia prometer só para Abraão. Mas aí Sara não entendeu, né? E Sara simplesmente ofereceu a sua serva. Outra pessoa que soube esperar foi Jó. Jó esperou por Deus. Jó perdeu tudo. Jó perdeu a saúde. Jó perdeu seus animais. Jó perdeu os seus filhos, não foi? Mas ele esperou por Deus. Lá no capítulo 42 de Jó, é que nós vamos ver Jó dizendo assim, olha, eu só conheci o Senhor por ouvir falar, agora meus olhos te vê. E ele diz mais o seguinte, eu bem sei que tudo podes e seus planos não podem ser impedidos. Então Jó esperou por Deus com paciência, muita paciência, muito sofrimento, porque é no tempo de Deus. Então tem pessoas que sabem esperar com paciência o momento exato que Deus vai agir em nossas vidas. O cego Bartimeu, ele esperou Jesus passar e uma multidão seguia Jesus, gritando, clamando, exaltando o nome de Jesus. Mas o cego gritou por Jesus. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim.
ele gritava, porque ele esperou Jesus passar e ele começou a gritar. E Jesus curou aquele cego. Tem outra história também de 10 leprosos, né? Esperam Jesus passar, porque naquela época essa doença de lepra tinha que ficar isolado da sociedade, da cidade, tinha que ficar fora da cidade. E os leprosos ficaram ali, fora da cidade, afastados. E quando Jesus foi passando, os leprosos gritaram, do mesmo jeito que o cego gritou: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de nós. Olha como é que eles dizem: tenha misericórdia de nós. E Jesus cura aqueles 10 leprosos. Mas apenas um soube agradecer. Apenas um voltou para agradecer. Nós temos que esperar por Deus, no tempo dele. Esperar que a bênção vai vir, a vitória vai chegar, a cura da enfermidade vai chegar. Mas nós devemos ser gratos. Nós devemos ser aquele um dos 10 leprosos. Era 10. Um veio agradecer, que nós possamos ter um coração grato. Nós não esperamos, e aí no momento exato a gente tem que agradecer. Não esqueça de agradecer pelas vitórias, pelas curas, as portas que são abertas, portas de emprego, de oportunidades que nós temos na nossa vida. Devemos esperar, mas devemos agradecer. A Bíblia também fala de um homem que fazia 38 anos que ele estava ali, paralítico, esperando as águas daquele tanque subir para poder ele se aproximar e ser curado. Porque era essa a crença do povo, né? Quando as águas do tanque ali fossem agitadas, as pessoas se aproximavam e era curado. Mas aquele homem fazia 38 anos que tinha aquela enfermidade. 38 anos. E um dia Jesus chegou ali e viu aquele homem. E ele disse: eu estava querendo me aproximar, mas não dá tempo. E Jesus disse assim: olha, pega o teu leito e anda. E o paralítico foi curado. Esperou 38 anos. Devemos acreditar nesse Deus maravilhoso, esse Deus que pode todas as coisas. Eu não sei o que você está passando, o que você está precisando, mas eu sei que Deus é tão misericordioso que Ele escuta lá no íntimo do nosso coração a nossa súplica, o nosso clamor. Deus conhece o coração de cada um e Ele tem cura para todos nós. Jesus tem como curar qualquer tipo de enfermidade. Devemos confiar nesse Deus maravilhoso. Jesus pode todas as coisas. Ele não perde uma causa. Confie nesse Deus. Espere com paciência nesse Deus maravilhoso. Como é que nós temos esperado? Nós temos esperado com paciência? Ou nós esperamos com aquela ansiedade, com aquela expectativa? Ai, vai ser hoje, vai ser amanhã. Como nós temos esperado? Com ansiedade, com expectativa? Ou às vezes não esperamos e queremos que as coisas se resolvam logo? Ficamos às vezes agoniados, né? Porque não chega a bênção, não chega a vitória. Devemos adorar pelo que Ele é. Ele é maravilhoso. Devemos esperar porque Deus é Deus. Ele sabe como e quando agir. No livro de Eclesiastes, no capítulo 3, fala sobre o tempo. O tempo. Tudo tem seu tempo. Tem o tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar. É isso que nós estamos vivendo agora. Não podemos abraçar, né? Tem um tempo de chorar, tem um tempo de rir, tem um tempo de plantar e o tempo de colher. O tempo de juntar as pedras. E tem um tempo de espalhar as pedras. Tem um tempo de rasgar. Tem um tempo de coser. Tem o tempo de falar e tem o tempo de se calar. Tem o tempo de amor, mas também tem o tempo de guerra. Precisamos aprender que tudo tem seu tempo. E tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. O tempo é de Deus. Ele sabe como e quando agir. Precisamos esperar com paciência no Senhor, porque Ele vai
inclinar os ouvidos e vai nos ouvir quando nós clamamos por socorro. Quando nós clamamos por socorro, Deus vai ouvir e vai inclinar seus ouvidos. Clame com fé, com esperança, com confiança, mas acima de tudo, espere o tempo de Deus. E temos que adorar esse Deus pelo que Ele é. Haja o que houver, porque Deus sempre será Deus. Confie nesse Deus maravilhoso. Que Deus coloque em nosso coração mais paciência, mais esperança, porque dias melhores virão. Confie em Deus. Ele vai estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Até amanhã, se Deus quiser, Ele nos permitir, nós estaremos aqui trazendo uma nova mensagem para nos edificar, para nos motivar, para nos abençoar e colocar esperança em nosso coração. Que Deus te abençoe. E o povo de Deus diz: amém.